Partiu assistir a quarta temporada de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters? Os dois deuses atacam e uma grande luz é emitida, e o Cetro do Milênio e o Enigma do Milênio começam a reagir, mostrando para Yugi e Kaiba uma visão do antigo Egito todo destruído, assim como os dois deuses transformados em pedras, e com o sacerdote e o seu dragão branco desafiando o faraó e o seu mago negro. Os dois reconhecem que aquela batalha é a mesma esculpida na tábua que viram no Museu da Ishizu, e os dois voltam ao duelo, e sabe que esse duelo que estão fazendo é a continuidade daquele travado há mais de 3.000 anos. Kaiba invoca o seu dragão branco e Yugi o seu mago negro, mas Kaiba, com o monstro que renasce, traz Obelisco por apenas um turno, mas é o suficiente para atacar Yugi, reduzindo metade dos seus pontos de vida. Kaiba então usa o Senhor dos Dragões e com a sua flauta permite invocar qualquer monstro tipo dragão no campo, e faz ele ficar com 3 olhos azuis. Yugi acha que não tem mais como vencer, mas escuta a voz de Jonouchi falando que sua mão sempre tem infinitas possibilidades. Então ele também usa o efeito da carta do Kaiba para invocar o dragão negro de olhos vermelhos, e usa a carta armadilha para defender o seu mago negro e diminui o ataque de um dos dragões brancos de Kaiba, destruindo ele. Jonouchi desperta e sai correndo para assistir o duelo. Kaiba usa uma carta que cada jogador pode escolher 3 cartas do baralho para continuar no duelo, enquanto as outras devem ir pro cemitério. E fala que não tá nem aí pro que aconteceu no passado, pois ele só olha pro futuro. O que mantém ele de pé é a raiva e o ódio que construiu todos esses anos para se tornar o melhor duelista de todos. Yugi fala que o ódio nunca levará ele para lugar nenhum, e sabe que as cartas que Kaiba escolheu são as necessárias para ele invocar o dragão supremo de olhos azuis, o que realmente acontece, só que o monstro fusão não pode atacar no turno que é invocado. Yugi usa uma carta mágica que consegue usar 2 cartas que já foram usadas, e utiliza novamente o monstro que renasce para trazer o Buster Blade do seu cemitério, e a carta da fusão para fundir o Mago Negro e o Buster Blade, formando o Paladino Negro, que ganha 500 pontos de ataque para cada dragão no campo, e usa a carta Desfusão para separar os dragões e fazer com que o Paladino Negro fique ainda mais forte. Então Yugi usa uma carta que permite ele atacar os 3 dragões brancos ao mesmo tempo, vencendo o duelo. A turma vai comemorar com Yugi, que diz para Kaiba que ele nunca vai vencer com o ódio, e seus amigos sempre te dão força para seguir nos duelos. Kaiba, que já tá puto da vida, entrega o obelisco e vai embora, mas Jonouchi o desafia pro 3º lugar do torneio, para mostrar para ele o verdadeiro poder que seus amigos dão. Enquanto isso, Anzo, que está sob o controle do verdadeiro Merrick, fala pra Ishizu que vai desafiar o seu lado maligno, e é pra ela proteger o Richard. Ele desafia Yami Merrick, mas não dá muito certo, já que acaba ficando encurralado, mas sua irmã tenta impedi-lo, só que ela não tem nada para se defender de uma relíquia do milênio, e Yugi aparece para ajudá-los, e Yami Merrick vai embora, porque fala que vão resolver isso nas finais. Ishizu pede um favor pra Yugi, pra ele salvar seu irmão. Enquanto isso, no duelo entre Kaiba e Jonouchi, Kaiba usa a carta vírus pra lascar todas as cartas do Jonouchi acima de 1.500 pontos, que faz ele ficar em uma situação muito crítica, e Kaiba invoca o seu dragão branco. Jonouchi até tenta revidar, destruindo ele e revivendo do cemitério, mas não adianta, Kaiba contra-ataca. Jonouchi faz o possível pra tentar segurar com o seu mago do tempo, e ele fala que Kaiba é um oponente muito forte e foi divertido enfrentá-lo, mas Kaiba fala que diversão não importa em um duelo, somente a vitória, e Kaiba vence o duelo, e que quer sair da ilha, já que não importa mais os resultados, mas Ishizu impede ele, falando que é muito importante que ele veja o último duelo, e fala que a tábua do duelo do faraó foi escrita pelo sacerdote como sinal de amizade. Kaiba não quer ouvir essas histórias e manda Mokuba começar uma contagem para destruir a torre, mas ele fala que não quer fazer nada para prejudicar a turma, pois eles sempre o ajudaram e considera seus amigos, e que Yugi tem razão, desde que Kaiba foi adotado por Gozaburo, ele nunca mais sorriu. Kaiba, ao ouvir isso do seu irmão, quer ver até onde o poder da amizade do Yugi pode chegar, então vai até a arena de duelos e entrega pra ele uma carta que pode ajudá-lo a vencer. O duelo final começa, e o jogo das trevas que Yami Merrick faz é que as almas que eles compartilham será consumida pelas trevas, de acordo com o dano que os duelistas levarem. Yami Yugi se vê pressionado, já que se ele perder, o seu parceiro vai pras trevas, mas se ganhar, o verdadeiro Merrick que vai. No duelo, Merrick manda Ra pro cemitério, e Yugi até consegue invocar Osiris, mas Merrick usa uma carta como resposta, invocando Ra, e consegue destruir Osiris, mas Ra volta pro cemitério, já que o efeito em um deus só dura um turno. Yugi então saca uma carta e sem olhar coloca ela virada para baixo. Merrick ressuscita Ra de novo e usa seu efeito para dar quase todos os seus pontos de vida para fortalecer Ra, e com o sacrifício do seu monstro deixa seu deus com 4.699 pontos, muito específico, e declara o ataque, mas Yugi ativa a carta Santuário do Demônio, a carta que Kaiba deu para ele, que faz todo o dano ir pro Merrick, mas ele utiliza a desfusão e se separa do Ra e nega o ataque. A carta do Yugi faz ele ter 3 monstros que sacrificam
danificados faz ele invocar o obelisco, dando muito dano no Yami Merrick, fazendo o outro quase desaparecer. O verdadeiro Merrick então vai se despedir do Richard e se desculpa por tudo o que fez, agradecendo por ele sempre estar ao seu lado. Yami Merrick usa um plasma que é capaz de fazer um clone de obelisco que não pode ser destruído, e todos os ataques de Yugi são direcionados a ele. O verdadeiro Merrick usa mais uma vez o corpo da Hanzo para se comunicar com o faraó, falando que ele não precisa se segurar e ir com tudo para vencer o seu lado maligno. E Odion acorda e tenta subir até a arena. Yami Merrick consegue de novo invocar o Ra e ataca o obelisco, mas Yugi usa o monstro que renasce para fazer Osiris protegê-lo. Mas Yami Merrick invoca de novo seu deus e ataca de novo, e usa o efeito para se fundir com ele. Mas Yugi já tinha previsto isso e usa uma carta para usar o plasma do Merrick como sacrifício para dar poder infinito pro seu obelisco. Mas Merrick usa uma carta mágica que cancela o ataque e tenta mais uma vez destruir o faraó de uma vez por todas. E Yugi sacrifica o seu deus para invocar a dupla de magos negros. Yugi tem a chance de vencer o duelo, mas se fizer isso, o verdadeiro Merrick é que irá ser consumido pelas trevas. E o faraó hesita em atacar. Richard aparece e tenta alcançar o coração do verdadeiro Merrick. E consegue, ele começa a lutar pelo controle do seu corpo e pede para Yugi atacar. Yugi usa a carta Ragnarok, que faz todas as suas cartas, tanto do baralho quanto do cemitério, dar energia para os magos negros e destruir o dragão alado de Ra. O verdadeiro Merrick assume completamente o controle do corpo e com apenas um ponto de vida, se rende e seu lado maligno é banido para as trevas. E Yugi é declarado vencedor do duelo, vencendo a batalha da cidade e ganhando mais uma vez o título de Rei dos Duelistas. Merrick fala que todos seus amigos que foram derrotados em Jogo das Trevas acordaram e entrega o seu cetro do milênio e o anel do milênio que estava com ele para Yugi, assim como a carta do deus Ra, e mostra as escrituras em suas costas. O faraó ao ver isso tem uma visão e mostra que suas memórias estão nas tábuas de pedra da luta do faraó e o sacerdote. Kaiba então parabeniza Yugi e fala que a ilha vai explodir em 1 hora. Sim, do nada. A turma vai usar o helicóptero que veio salvar o Jonote para escapar e se reencontram com Mai e Bakura, que despertaram. Kaiba ativa a autodestruição da ilha para enterrar todo o seu passado e foge no seu jato do dragão branco de olhos azuis. E fala que vai para os Estados Unidos construir a Kaiba Land ao redor do mundo. Ao voltar para a cidade de Dominó, os irmãos Ishtar se despedem e voltam pro Egito. O Toge também vai para os Estados Unidos e Mai também vai embora e se despede do Jonote. Na manhã seguinte, Yugi e Jonote se encontram e fazem o duelo da promessa. Haga e Ryuzaki planejam roubar as cartas dos deuses do Yugi, mas encontram um cara doidão que derrota eles em um duelo. A turma tá indo pro museu até a tábua de pedra pro faraó recuperar as suas memórias. Mas quando o faraó vai usar as cartas deuses, a pedra é cristalizada por uma magia. Yugi sente uma força maligna, e quando eles saem pra fora, os monstros criam forma e atacam as pessoas, e veem Haga e Ryuzaki sem suas almas. Kaiba ficou como responsável, já que é a empresa dele que mexe com os hologramas, mas ele nega qualquer defeito em seus discos. Quando anoitece, o vovô está guardando as cartas deuses, mas elas são roubadas. Os ladrões se identificam como os 3 mosqueteiros de Doma e sabem da identidade do faraó sem nome e o desafia para um duelo. O adversário de Yugi é aquele doidão que batalhou contra Haga e Ryuzaki e usa uma carta chamada Círculo de Orichalcos, onde nessa carta todos os monstros da pessoa que ativou ganha 500 pontos e ao ativar essa carta o perdedor terá sua alma selada no círculo como sacrifício para o seu deus. Yugi tenta desfazê-lo com seu enigma, mas não tem nenhum efeito e o doidão invoca o obelisco. Yugi se surpreende, pois mesmo sem uma relíquia do milênio, ele consegue controlar um deus. E Yami Yugi consegue derrotar o obelisco e vence com um combo usando a feiticeira negra, condenando o doidão, tendo a sua alma selada dentro do círculo. Mas antes de perder a sua alma, ele entrega o obelisco a um dos seus parceiros e eles fogem. Mas como recompensa pela vitória, libera as almas de Haga e Ryuzaki. E Hanzo encontra um pingente verde brilhando e entrega para Yugi. Depois, Yugi encontra uma garota que fica toda grudenta nele, fazendo a Hanzo ficar com bastante ciúme. Rapariga, sem vergonha. É a Rebecca. Ela e seu avô veio contar a história sobre uma nova descoberta de uma cidade perdida, que é mais antiga que os Jogos das Trevas egípcios, e isso pode estar relacionado com os monstros que atacaram. Yugi entrega o pingente pro professor para ver se ele descobre algo e escuta uma voz pedindo socorro. O líder dos ladrões fica com as cartas deuses e fala que será usada para a ressurreição de seu deus. Quando Yugi vai dormir, entra na sala da alma do faraó e lá ele encontra o faraó e escuta de novo o pedido de ajuda. Eles encontram uma sala onde a feiticeira negra e os monstros pedem ajuda para destruir o deus do mal que ressuscitou e pede para eles libertar um dos 3 dragões lendários, Timaios, e removendo a espada o liberta. Yugi acorda e um olho gigante aparece no céu, mas Yugi invoca sua nova carta e consegue destruí-lo. Ao amanhecer, Yugi recebe uma mensagem de Pegasus convidando ele para os Estados Unidos porque precisa falar com Yugi com urgência e entrega uma carta com a imagem de uma chave. Haga e Ryuzaki decidem ir juntos para ver o que eles estão aprontando. Enquanto isso, no Covil do Mal, o líder chamado Darts fala que para a ressurreição de seu deus ficar completa, precisa de sacrifícios de forte
fortes duelistas. Kaiba, que está nos Estados Unidos, descobre que alguém está comprando as ações de sua empresa, e logo em seguida ele recebe uma ligação do Pegasus, desafiando ele para um duelo no reino dos duelistas, apostando as ações da empresa. Ele pega seu jato branco de olhos azuis e vai enfrentá-lo. Chegando lá, ele enfrenta Pegasus e o seu mundo da fantasia, mas depois de alguns turnos, Kaiba percebe que ele não é o verdadeiro Pegasus, é um dos motoqueiros de Doma, a Melda, que quer a vingança de Kaiba e ativa o círculo de Orichalcos. Ele fala que a corporação Kaiba financiou uma guerra em seu país e por causa disso o seu irmão mais novo morreu, e Dartz o chamou para se unir a ele, para ter vingança contra os Kaibas. Kaiba tem dificuldades no duelo, mas tem uma visão onde está os outros dois dragões e liberta o dragão Critias, ganhando uma carta assim como Yugi. Essa carta pode se fundir com uma armadilha, mas a Melda força o empate, então nenhum dos dois tem a sua alma selada. A turma segue viagem e encontra os motoqueiros tentando atacar eles, mas uma mulher em uma moto derrota todos. Jonote desconfia que seja Mai. Hagi e Ryuzaki se deparam com o Togi e ele dá uma carona para eles até a empresa do Pegasus. A turma ao chegar lá cai em uma armadilha de Mai, que está trabalhando com os mosqueteiros de Doma. Mai fala que ela selou a alma de Pegasus e desafia Jonote para um duelo, utilizando o círculo de Orichalcos. Jonote hesita em duelar, mas não tem outra opção. Mai fala que continuou sua vida como duelista, mas nunca se esqueceu do que vivenciou duelando contra Merrick. E Varon, um dos mosqueteiros de Doma, desafiou ela para um duelo e a derrotou. Mai teve medo de ser mandada para a escuridão de novo, e Varon promete para ela que irá fazer ela ficar mais forte e nunca mais perder. Ele leva Mai para conhecer Dartz, que mostra para ela o poder do Orichalcos. Jonote está encurralado, com Mai sempre pressionando com suas arpias, mas ele também é levado para despertar o terceiro dragão, Hermos. Jonote funde o seu dragão com o Mago do Tempo, que faz uma limpa no campo de Mai e ela começa a se desesperar, achando que vai perder de novo. Mas Varon vai ajudá-la e usa seu anel para desfazer o círculo. Rafael fala que fazer isso é arriscado demais, pois pode acabar com a sua vida, e eles vão embora. E o Togi, que chegou no local, destranca as portas. Kaiba chega e eles vão até o quarto de Pegasus, onde usam a carta que Pegasus mandou para destrancar a porta. Lá tem um holograma dele, onde ele fala que a sua empresa foi comprometida por uma organização que há milênios usa o poder para destruir vários impérios. Seu nome é Doma, e pede para Yugi detê-los, e entrega uma carta em branco, mas fala que ela vai ajudá-lo, e Yugi e Kaiba e Jonote têm os 3 dragões lendários. Yugi pede para Kaiba unir forças com a turma, mas ele se recusa e fala que vai resolver isso sozinho. Yugi fala para eles irem até o professor Hopkins para ver se conseguem mais pistas, mas quando chegam, o local de pesquisa está destruído e Rebecca fala que ele foi sequestrado. Ela fala que ainda tem um amuleto que Yugi deu e entrega para ele, e ao ficar sozinha com Yugi, fala que encontrou uma carta de Rafael desafiando ele para ir sozinho enfrentá-lo no Vale da Morte, e ele aceita, mas sem avisar aos outros. Mas Haga e Ryuzaki ouviram a conversa e seguiu ele. Quando eles percebem que Yugi foi sozinho, a turma decide ir atrás dele e se deparam com o professor Hopkins, que foi solto, e fala que tudo isso foi uma armadilha para atrair Yugi. O duelo entre Yugi e Rafael começa. Rafael fala que vai proteger todas as suas cartas, pois foram elas que o salvaram da solidão, já que quando era pequeno estava em uma viagem com a sua família, que deram as cartas de presente para ele. Mas o navio que estava afundou, sendo ele o único sobrevivente, sobrando apenas suas cartas, mas sempre sentiu o espírito delas protegendo ele, e ficou preso na ilha por 3 anos, e quando foi encontrado, seus parentes tinham ficado com a fortuna de seus pais. Então ele decidiu se juntar ao Dartz, já que ele prometeu mostrar as respostas do destino da sua vida. Yugi funde Chimayo junto com a feiticeira negra, e consegue destruir os monstros de Rafael, que dá muito valor às suas cartas, então abre mão de grande parte de seus pontos de vida para deixar elas em campo. Ele diz que não vai usar o círculo de Orichalcos, e fala que o verdadeiro objetivo deles é recomeçar a humanidade, já que há muitas trevas no mundo, e pergunta se na época do faraó ele foi um bom rei, e entrega para ele o círculo de Orichalcos com uma carta que troca suas mãos. Yugi fala pro faraó não usar essa carta, mas ele não tem muitas opções no duelo, já que Chimayo foi selado e acaba usando, despertando um poder maligno dentro dele, o que faz Chimayo se desaparecer, fazendo a feiticeira negra perder a sua força. A turma aparece e não acredita que foi Yugi que ativou o círculo de Orichalcos. Yugi então usa a tartaruga catapulta e sacrifica todos os seus monstros um por um para vencer, mas Rafael usa a carta da Guardiã Eatos, que usa seu efeito trazendo todos os monstros que ele sacrificou sem pensar 2 vezes, e com isso deu poder à carta do seu adversário, derrotando o faraó. Mas antes de sua alma ser roubada, o pequeno Yugi o salva, falando que confia nele, sendo levado no lugar do faraó. Rafael pega de volta a carta do círculo de Orichalcos e o pingente que estava com ele, e vai embora, e Ryuzaki e Haga vão atrás dele. Eles se alinham ao Dartz e tem a missão de derrotar Yugi e Jonote. Ao voltar, o faraó conta que Yugi foi levado, e Rebecca, que é apaixonada pelo verdadeiro Yugi, fica muito brava com o faraó, e Jonote motiva ele para eles salvarem Yugi. O professor Hopkins fala que em suas descobertas, Doma está relacionada com a cidade perdida de Atlantis, e boa parte das pesquisas ainda está no Museu da Flórida. Eles pedem para Kaiba levar eles até lá, mas Kaiba fica puto
ao descobrir que Yugi perdeu o título de Rei dos Duelos. E vê isso como uma grande oportunidade de pegar o título pra ele, e a turma pega um trem pra ir até o museu. A turma percebe que do nada o trem ficou vazio e decide ver o que está acontecendo, mas o trem se divide em duas partes e Jonouchi e Honda são deixados pra trás. Então Haga aparece e desafia o Faraó e Ryuzaki desafia Jonouchi, os dois usando o poder de Orichalcos. No duelo entre Ryuzaki e Jonouchi, Ryuzaki tem grande vantagem usando seu novo deck de dinossauros, mas Jonouchi, fundindo ermos com seu dragão negro, fazendo uma espada para seu guerreiro, vence o duelo, selando a alma de Ryuzaki, mas promete que vai recuperá-la. O Faraó tenta usar Timaios, mas ele desaparece assim que é colocado no campo por ele ter usado o poder do Orichalcos. Haga começa a provocar o Faraó e fala que a carta que contém a alma do Yugi está com ele e rasga a carta, mas ele fala que era só uma brincadeira, o que deixa o Faraó furioso. Tá fudido, meu parceiro. Então ele usa uma carta que permite ele atacar enquanto sacar uma carta monstro. Ele consegue sacar duas e vence o duelo, mas ele não tem piedade e continua atacando Haga sem parar. Anzo pede pra ele parar, já que o duelo já acabou e a alma de Haga é selada. O trem que eles estão é descarrilhado e cai em um precipício. O Faraó e a Anzo foram resgatados por uma criança e o seu avô, que está interessado no Timaios. O Faraó fala que não é mais digno dessa carta e que está buscando a alma do seu amigo. O velho fala que conhece um lugar onde ele pode alcançar o seu objetivo. Lá, o Faraó se depara com todos os adversários que já derrotou, até encontrar Yugi. Ele se desculpa, mas Yugi não liga e desafia ele para um duelo. Yugi joga o círculo de Orichalcos, fazendo a mesma estratégia de sacrificar os seus monstros, mas o Faraó percebe o seu erro e tenta impedi-lo e vence o duelo. O pequeno Yugi fala que não importa o que aconteça, mesmo eles estando separados, ele sempre está ao seu lado, pois confia nele. Rafael encontra o Faraó e Darts pede para ele jogar um fragmento de Orichalcos onde ele está, o que faz um demônio ser invocado, que luta contra o Faraó, mas ele deposita sua fé em seus monstros. Yugi tem uma visão de milhares de anos atrás, que esses demônios eram de Darts, que lutaram contra o velho e os dragões lendários. O velho e a sua neta vão entregar Timaios para Yugi. Darts tenta interferir e acaba matando os dois, mas eles conseguem entregar a carta. E Yugi pede para Timaios emprestar seu poder mais uma vez, junto com seus monstros, e consegue derrotar o demônio. Varon fala para Mai que é ele que vai enfrentar Jonouchi, e do nada Rebecca e Otogi se deparam com eles, e os desafiam para um duelo, para resgatar a alma do Yugi. Varon fala que consegue derrotar os dois sem usar o círculo de Orichalcos, e com a armadura dos Cavaleiros dos Zodíacos, ele vence o duelo e os dois vão embora. Kaiba está em um avião com Mokuba e a Melda está pilotando. Ele deixa no piloto automático e desafia ele para um duelo. Ele ativa o círculo de Orichalcos e com o poder de Orichalcos o piloto automático é desativado e Mokuba tenta assumir o controle. Mokuba consegue fazer contato com Izono, um dos funcionários dele, e pede uma equipe de resgate. A equipe de resgate chega. A Melda quer se vingar de qualquer forma pelo que aconteceu com seu irmão e Kaiba fala que ele é um perdedor e se essas coisas acontecessem com ele nunca deixaria seu irmão morrer e faria o impossível para proteger de Mokuba. A Melda fica furioso, o que faz o avião colapsar, mas Kaiba invoca o seu dragão lendário e junto com seu dragão branco de olhos azuis vence o duelo, selando a alma de Amelda. Kaiba, com a ajuda dos 3 dragões lendários, consegue pousar o avião, e Yugi e Jonouchi, ao verem os dragões lendários, o seguem e se encontram junto com Kaiba. E Izono fala que Darts comprou todas as ações da corporação Kaiba. Kaiba já mandou seus subordinados pegar as informações no Museu da Flórida, e todos os arquivos são enviados para o computador central da corporação Kaiba. Darts já tem muito poder e faz demônios aparecerem em todo mundo. A turma se encontra com Otogi, Rebecca e o professor na corporação Kaiba. Yugi e Kaiba entram e Rebecca ajuda eles hackeando o sistema. Os dois pegam os arquivos e descobrem a localização de Doma, mas Darts se comunica com eles, aparecendo em cima de um dragão sombrio. Yugi, ao ver Darts pela primeira vez, vê que ele é aquele que lutou contra o velho há 10 mil anos atrás, e os dois invocam seus dragões lendários e atacam, mas era apenas uma miragem. Os dois são atacados pelos monstros e conseguem fugir, e ao saírem, vem a silhueta do dragão sombrio no céu. Jonouchi vê Varon e segue ele. Os dois vão fazer um duelo. Varon conta que quando era pequeno era órfão e morava em uma igreja, e um dia uma gangue colocou fogo nela. Então foi atrás deles e espancou todos, fazendo ele ser preso. E na prisão, Darts queria testar a sua força com o poder do Orichalcos e viu o potencial e recrutou ele. Ele ataca com o seu deck de Cavaleiro dos Zodíacos. A Mai chega onde eles estão duelando, e Jonouchi também decide fazer parte dos Cavaleiros dos Zodíacos e se funde no ritual com o dragão negro de olhos vermelhos, fazendo o Cavaleiro de Fênix. E
Após um duelo dos dois saindo no soco, Jonote vence, selando a alma do Varon. E em seguida ele desafia Mai. Jonote está muito cansado do seu duelo com Varon, e Mai ativa o círculo de Orichalcos. Jonote tenta alcançar o coração de Mai e acaba perdendo o duelo, mas consegue alcançar o seu coração, tirando o seu lado maligno, e Jonote tem a sua alma selada. Mai fica frustrada pelo que aconteceu e decide recuperar a alma de Jonote enfrentando Darts. A turma chega, mas é tarde demais, só encontra Jonote sem a sua alma. Então Yugi vai até a empresa de Doma, e lá ele encontra Mai sem a sua alma, que perdeu pro Rafael em um duelo, e os dois estão frente a frente mais uma vez. Kaiba se reúne com a turma, e eles assistem o duelo entre Yugi e Rafael. Rafael está usando seus guardiões e segue protegendo eles com tudo que tem, mas dessa vez ele invoca o círculo de Orichalcos. Yugi tenta contra-atacar com seu mago negro, mas Rafael usa sua guardiã Eatos, usando a sua habilidade de usar o poder dos monstros do cemitério do adversário, mas Yugi consegue bloquear o primeiro ataque com as cartolas mágicas. Então ele invoca Timaios e funde com o seu mago negro, sendo capaz de destruir a guardiã Eatos. Mas quando Eatos é destruída, Rafael faz uma invocação especial, invocando a guardiã Deathskite, e Rafael sacrifica todos os seus monstros para fortalecer a sua nova guardiã. Yugi invoca a feiticeira negra e fala que Rafael tem que se libertar da escuridão, pois acabou de mandar os monstros que amava tanto pro cemitério. Rafael consegue selar Timaios e ataca com a sua guardiã, mas Yugi consegue tirar a força do ataque, sobrevivendo por pouco. Yugi então usa um monstro que renasce para trazer Eatos de volta, e usa a carta do dragão lendário Hermos que pegou do Jonote, e fundindo as duas consegue derrotar a guardiã do Rafael. Yugi então entende o porquê Rafael se juntou ao Darts, foi porque ele tinha medo de ficar na solidão, mas ao ver que todos os seus monstros nunca o abandonaram, Rafael tem uma visão daqueles que ele mais amou, seus monstros, seus pais e seus irmãos, o que faz ele ver que mesmo eles estando mortos, seus espíritos nunca o abandonaram. Isso faz quebrar toda a escuridão no coração de Rafael. Ele perde o duelo, mas como a escuridão do seu coração desapareceu, sua alma não é tomada. O prédio que eles estão começa a desmoronar, e Izono chega para resgatar o pessoal. Todos eles sobem, mas Yugi tenta carregar Rafael. Rafael, ao ver que os dois juntos não conseguem escapar, joga Yugi para salvar ele, e antes de cair, entrega para ele um pendrive, e pede para ele mudar o destino. Yugi então consegue escapar, e entrega o pendrive para Kaiba, que mostra onde é a verdadeira localização do esconderijo de Doma. Darts remove todos os demônios do mundo, e Rafael sobreviveu à queda, e resgatou o corpo da Mai e o do Varon. A turma chega até o esconderijo de Doma, e lá eles encontram todas as almas que foram seladas e se deparam com Darts. Ele desafia Yugi e Kaiba para um duelo, e Darts invoca o círculo de Orichalcos, mas como Kaiba e Yugi não sabem brincar, invoca logo o dragão supremo de olhos azuis e o Buster Blader. Darts conta como era seu reinado em Atlantis. Ele fala que aquele velho era o seu pai, e o poder de Orichalcos chegou em sua terra, mas aos poucos foi corrompendo os habitantes, mostrando a maldade nos corações das pessoas e começando vários conflitos e transformando os habitantes em monstros. Darts descobriu que Orichalcos estava testando o coração dos seres humanos, mas ao ver que eles falharam no teste, Darts decide recomeçar a humanidade, e para isso precisa invocar o deus Orichalcos. Seu pai é contra, o que causou a guerra entre Darts e o seu pai, que se aliou aos dragões lendários e venceu, mas após 10.000 anos, ele retornou, pois a humanidade ainda continua com a escuridão no coração. Darts ativa a segunda barreira no círculo de Orichalcos e invoca vários soldados com um cristal, e os soldados destroem os monstros de Yugi e Kaiba. Kaiba então contra-ataca e destrói o cristal, fazendo as máscaras dos soldados quebrarem, e quando vê, são aqueles que tiveram as suas almas tomadas pelo círculo de Orichalcos. Yugi, ao ver seus amigos, tem receio de atacar, mas Kaiba não tá nem aí e ataca com tudo. Você tem um exército de patetas e quer que eu tenha receio de atacar? Só se não se incomodar de destruir uma alma inocente. Como presidente de uma grande empresa, eu tenho que fazer isso todos os dias. Mas um soldado defende o outro. Rafael chega até onde o duelo está acontecendo e tenta falar com Darts que o ser humano pode derrotar a escuridão no coração. Ele é a prova disso, mas Darts revela que a escuridão nunca desaparece e revela que foi ele que fez o irmão do Almeida morrer, que incendiou o orfanato onde o Varon morava e o responsável pela morte da sua família. Rafael, ao descobrir isso, sente um ódio extremo, o que faz o círculo de Orichalcos aparecer para ele de novo, roubando a sua alma. E Darts invoca uma terceira barreira no círculo. Darts ataca Yugi com todos os seus cavaleiros, mas por um momento, Pegasus consegue se comunicar com ele e fala que ele deve usar aquela carta em branco que ele deixou, pois ela liberta os dragões lendários. Kaiba funde o seu dragão com a força espelho, derrotando todos os soldados que estavam sob seu controle. Darts então invoca um monstro mais poderoso e derrota Kaiba, tomando a sua alma. Com a alma de Kaiba, o mundo começa a entrar em plena escuridão, e aquele olho aparece atrás do Darts, fazendo uma onda de choque, deixando todos os amigos do Yugi inconsciente. Darts fala que por causa do despertar do faraó, várias forças das trevas nasceram junto ao seu retorno. A alma dos outros foram levadas para um lugar onde tem aquele olho, que está pouco a pouco drenando as suas forças. Yugi já perdeu a esperança de vencer o duelo, e que não tem mais ninguém ao seu lado. Então, o círculo de Orichalcos vai selar a sua alma, mas todos os seus amigos criam uma barreira de luz, fazendo o círculo se afastar. Então Yugi saca a carta que Pegasus deu, e agora
agora ela tem uma imagem. Ela permite Yugi invocar os 3 dragões lendários de uma vez, só que com as suas formas originais, e os 3 conseguem derrotar o monstro de darts. Mas fazendo isso, faz aparecer o Deus Serpente G, que tem um ataque infinito, destruindo Timaios e zerando os pontos de vida de Yugi. Mas ele ativa uma armadilha, que permite toda a sua vida ficar com a Feiticeira Negra. Darts então revive Timaios para fazer um ataque na Feiticeira Negra, mas os dragões a protegem, e Yugi usa os 3 dragões para derrotar a Serpente G, derrotando Darts, que é engolido pela serpente. Os 3 dragões abrem um vão, onde conseguem resgatar a alma do Yugi, Kaiba e Jonouchi, mas não conseguem resgatar a de todos. E Anzo, Mokuba e Honda acordam, e percebem que o mundo ainda está na escuridão, e aparece uma ilha voadora. Então Yugi, Kaiba e Jonouchi vão lá para tentar deter o Darts mais uma vez. Yugi consegue achar as cartas deuses, porém seus poderes foram roubados. E ao chegar na ilha, é a cidade de Atlantis, e Darts entrega sua alma para reviver o deus Orichalcos. A turma invoca todos os seus monstros e os dragões lendários para derrotá-lo, mas não tem efeito, e o deus Orichalcos derrota todos. Eles são absorvidos pela escuridão. Yugi consegue ouvir o grito de todos aqueles que tiveram suas almas roubadas, e se comunica com eles para superarem a escuridão e criar a luz. Assim, todos eles emanam uma luz em seus corações e dão pro Yugi. Essa luz consegue libertar ele e fazer ele ter o poder suficiente para invocar os 3 deuses. Então Yugi, com o poder dos deuses, vai enfrentar o deus Orichalco, e derrotando ele, libera todas as almas presas. Atlantis começa a desabar, e a turma foge, mas quando Yugi vai fugir, Darts, que teve a sua alma libertada, aparece, e usa o pouco de poder das trevas que resta para invocar o deus Orichalcos, e ataca Yugi. Mas com a luz em seu coração, ele consegue derrotar o deus Orichalcos de uma vez por todas, libertando Darts das sombras. Ele se encontra com seu pai e a sua filha, que agradecem Yugi e agora eles podem descansar. Yugi escapa e também tem os agradecimentos da Feiticeira Negra e dos dragões lendários, e eles voltam pro seu mundo, fazendo as cartas dos dragões desaparecer, e Yugi se encontra com o resto da turma. E essa foi a análise da 4ª temporada de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o like, isso ajuda demais com a divulgação do vídeo. Mas se não gostarem, fiquem à vontade para dar o dislike, mas comentem aqui embaixo o que eu posso melhorar para os próximos vídeos. E se gostam do meu conteúdo aqui no YouTube e quer ficar por dentro de tudo que vem por aí, inclusive a parte 5 que já sai, se inscrevam. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!